Paz e bem, irmãos. Estou aqui mais uma vez para oferecer alguma coisa para alguém. Não sei quem, mas eu estou aqui oferecendo, sem olhar, sem saber quem é você, apenas com a consciência de que você é meu irmão ou minha irmã. Então eu estou aqui tentando fazer meu papel. Jesus pediu para que eu fosse sal e luz para o mundo. Estou tentando, às vezes me perdendo aqui, me perdendo ali, mas também me encontrando cá, acolá, fazendo tudo o que eu posso, tudo o que eu tenho feito é para me encontrar. Tudo que eu tenho feito é para oferecer. Estou oferecendo para você, meu irmão, para você, minha irmã, compartilhando alguma coisa que eu sei, alguma coisa que aprendi, como eu já disse da outra vez, e esperando que em breve eu tenha algum retorno de vocês, para que eu também cresça com isso. Hoje, essa semana, estamos passando pela Semana Santa. E vale lembrar o que foi a Semana Santa, né? Que foi para Jesus essa semana, que ele sofreu demais, sofreu por nós, sofreu para que nós tenhamos salvação. Jesus foi humilhado, teve a pior das mortes, a morte de cruz. Por mais que a gente tente falar assim alguma coisa de como foi a morte, jamais saberíamos, jamais sentiríamos o que ele sentiu. Ele já dizia: a água que eu vou beber, do cálice que eu vou beber, ninguém conseguirá. E não conseguimos. Só para se ter uma ideia, Jesus foi espancado, cuspido, ele apanhava no meio da rua, ele tomava tapas na cara, xingamentos e tantas coisas. Poxa, ele só veio com o intuito de nos ensinar, mas ele, assim, de certa forma, ele machucou alguém, né? Não da mesma forma que ele foi machucado. Machucou no ego, machucou na pequenez, machucou no egoísmo que as pessoas tinham. Jesus veio mudar tudo aquilo que eles estavam nos ensinando, tudo errado. Todo mundo vivia pela lei, mas não conhecia a lei, não sabia como era a lei. Então, só para se ter ideia, ele foi nu, ele foi crucificado nu perante a sua mãe, a nossa Virgem Maria. Tudo isso é muito triste na hora que se fala o que ele sofreu, mas foi por nossa salvação. Não temos que ficar tristes, lógico, não temos que ficar alegres, felizes, pois foi sua morte, mas ele venceu, ele passou dali, ele deu um passo adiante, ele ultrapassou a morte, ele venceu a morte, com toda a promessa que ele havia feito de salvação, de esperança, de vida eterna. Ele teve que provar para a gente que ele vence a morte, e ele venceu, e isso nos conforta, nos diz que temos jeito, temos salvação. A morte passa a ser só uma passagem, porque antes de Jesus não saberíamos como seria. Jesus foi humilhado, aceitou. Jesus se esvaziou-se. Jesus deixou aquela divindade que ele tinha e resolveu ser servo, empregado, escravo. Apanhou, se humilhou, foi humilhado, mas fez tudo isso por um motivo. Um motivo no qual estamos aqui hoje e somos merecedores dos céus, da nova Jerusalém que Jesus nos prometeu, que foi preparar para a gente a nossa morada. Falando de humilhação, a gente se pergunta, né? Ou eu pergunto, e pergunto para vocês: você aceita ser humilhado?
Nós aceitamos ser humilhados? Como é para nós sermos humilhados? A gente tem coragem? Como é que a gente reage à humilhação? Será que a gente é doce? Será que a gente aceita como Jesus aceitou? Como Jesus ficou calado diante aquelas pessoas que estavam ali gritando: crucifica-o, crucifica-o, né? Jesus ficou quieto. Jesus deixou que as pessoas falassem por ele. Eu não disse, tu o dizes. O que dize que eu sou? Nós fazemos isso? Não. Nós ficamos explicando: eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou essa pessoa. Você não me conhece direito, eu faço questão de que você me conheça. Mas somos ninguém. Jesus era e se fez o que fez. Quem somos nós para querer ser? Jesus fez questão de querer ser humano. A gente às vezes quer ser Deus. A gente quer trocar. Jesus tinha a sua divindade e quis ser humano por nós. Agora nós ficamos aí querendo ser Deus. Queremos ser mais do que alguém, mais importante, menos importante. Aquela pessoa é submissa a mim, aquela pessoa é isso, é aquilo, não importa. Não importa o meu cargo, não importa o que eu sou, não importa. Importa o que eu faço, importa a minha aceitação. Jesus abdicou de tudo, para morrer pregado no madeiro romano. Nós estamos dispostos a segui-lo? Deveríamos. Quando eles colocam uma cruz em nossas costas, a gente logo quer se livrar dela. Pede a Deus: ó Deus, me livre disso, me livre daquilo. Esse sofrimento, Pai, que sofrimento é esse? Eu não merecia, eu não mereço. Jesus mereceu então tudo que ele passou? Quando a gente pergunta, quando a gente fala com Deus: eu não mereço, então eu estou dizendo: Jesus merecia, Jesus tinha que passar pelo que passou. Não, Jesus não tinha. Ele fez porque eu quis. Ele fez da forma mais difícil, se mostrando que ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Naquele momento ele foi homem, ele foi humano até demais, mais do que nós. A única coisa que ele se absteve foi do pecado, que nós fazemos questão de agarrar com força. Outra coisa também, né? Até na morte, até durante o período de morte ali da crucificação, Jesus estava ao lado, né? Estava ao lado dele 2 ladrões que também eram crucificados. E naquele momento, Jesus ainda, naquele momento de dor, sofrimento, amargura pela situação, não do seu coração, que o seu coração se permaneceu sempre fiel a Deus. Ele sempre foi fiel a Deus. Mas mesmo assim, naquele momento, ele ainda salvou, vamos chamar de o bom ladrão. Ele prometeu aqui uma coisa para ele, se a gente não prestar atenção. Ele não tinha prometido aquilo para ninguém. Ele não falou aquilo para nenhum apóstolo. Ele foi falar para um ladrão: estarás comigo no paraíso. Qual apóstolo que ouviu isso? O ladrão ouviu. A gente fica muito preocupado em julgar esse, aquele. A gente fica preocupado em saber que nós vamos ser salvos, aquele cara não vai, aquela mulher não vai. Nossa, uma prostituta. Nossa, um viciado. Nossa, um ladrão, estuprador, seja lá o que for. Não duvide da bondade divina, nem do arrependimento. Tem pessoas que vão estar nos céus, vão nos surpreender. E nós, que às vezes damos passos, queremos dar passo em direção à salvação, às vezes nos perdemos no meio do caminho. Às vezes estamos indo num caminho e escolhemos outro. Vamos por aquele caminho que é mais fácil, o largo, a estrada larga, não estreita.
E muitos outros estão naquela estrada larga e de repente mudam o seu caminho e vão para a estrada estreita, aquela estrada que dá a salvação. Quando estamos em aflição, quando estamos sofrendo ali, passando por humilhações, briga, quando a gente está agitado, sofrendo, o que a gente faz? Como a gente trata as pessoas? A gente já, por mais que a gente esteja sofrendo, a gente também está com pedra na mão, a gente está com um porrete, a gente está prestes a explodir com alguém. Jesus não, ficou manso, humilde, oferecendo salvação. Pensemos bem nisso que Jesus fez. Olha, depois de tudo ainda que ele passava, sabe o que ele ainda fez? Pediu perdão ao Pai. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E hoje, a gente pede perdão ao Pai quando alguém nos maltrata. A gente perdoa aquela pessoa. Quando a gente vê atrocidades acontecendo, pessoas matando, pessoas humilhando, a gente fala, pede Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Não, nós a julgamos, nós apontamos o dedo, nós mostramos a ferida que ele fez. Hoje na TV a gente vê, revê, a gente passa, vê tanta coisa ruim e eles voltam. O que é ruim dá ibope, o que é ruim atrai a atenção nossa. O que é bom, às vezes a gente nem guarda. Tantas notícias são dadas boas, a gente se lembra delas? Não, a gente lembra do caso da menina que foi atirada pela janela. A gente lembra do caso da menina que o ex-namorado matou. A gente lembra do caso e mais casos e mais casos. Lembramos lá na TV, quando falava que a irmã Dorothy, ou a irmã... Tantas irmãs, né? Fazendo bondade, que às vezes é difícil, até dói, né? Não esquecer alguém. Mas a gente lembra quando Chico Mendes lutava, a gente ouvia aquelas lutas pelo ser humano. Não, a gente só foi dar valor quando eles morreram. Depois que eles morreram, a gente ouve aí tantas histórias bonitas, pessoas ajudando na educação, tantos professores se submetendo a situações que nem são possíveis de dar aula. A gente vê na TV professores dando aula embaixo de árvores frutíferas. E quem sabe a gente também não possa fazer alguma coisa assim, né? Ouvir esse tipo de coisa, esses exemplos. Quando aquele irmão vai fazer alguma coisa ou abdica de alguma coisa, a gente nem presta atenção. Agora, quando ele faz o errado, a gente vê na hora. A gente vê na hora o que ele fez. Temos que aprender a não julgar. Para que julgar? Jesus dizia: eles te condenaram, nem mesmo eu condeno a ti. Então, quando se verdadeiramente encontra sentido, Jesus nos dá aquele sentido, o verdadeiro. Não temos que julgar. Não julguemos, pois com a mesma medida seremos julgados. Ou se julgar alguém, que seja um julgamento bom. Vamos avaliar aquela pessoa como uma pessoa boa. Não vamos olhar só os seus defeitos, vamos olhar as suas virtudes. Todo mundo tem algo para oferecer. Quando Jesus dizia: perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem, eu pergunto, será que hoje, 2000 anos, mais de 2000 anos depois, nós sabemos o que fazemos? Jesus ressuscitou, né? Venceu a morte. O que acontece? Hoje ele está no meio de nós. Ele vive no nosso meio. Ele está presente em nossa vida o tempo todo. E a gente sabe reconhecer Jesus. A gente vê Jesus.
A gente sabe onde Jesus está? A gente alcança Jesus? Será mesmo que a gente alcança? Eu lembro de uma passagem, eu vou ler agora porque eu não sou, e outra coisa também, não sou bom de leitura. Jesus falava assim: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era peregrino e me acolhestes. Perguntaram-lhe então os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos? Nu e te vestimos? Respondera o rei: em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizeste isso a um de meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizeste. Então, cada vez que viramos o rosto diante daquela pessoa pobre, humilde, estou falando de pobreza material, aquela pessoa suja, porque não tem como se lavar, aquela pessoa fedendo, né? Aquela pessoa despenteada, aquela pessoa mal arrumada, que está ali, ó, peregrino. O que a gente faz? Aquela pessoa que está caída ao chão, às vezes já imaginamos lá, está bêbado, às vezes está doente, às vezes está fraco, às vezes não tem nem energia para levantar. Fome, a gente não conhece a fome, a gente deveria conhecer. A gente não conhece verdadeiramente a fome. Temos fome, mas essa fome que nós temos não deveria ser dessa forma. A gente deveria ter fome de amar, fome de Deus, e não essa fome de querer. Nossa, temos irmãos aí passando, precisando mesmo, tendo fome. São Jesus, gente. É Jesus que está ali. Não se esqueça disso, é Jesus. Por mais miserável que seja, é Jesus. Jesus esteve nu. Jesus estava machucado, fedendo, cuspido. Esses irmãos, quem são? São Jesus. Eu falo, repito, sem medo de estar pecando, eu digo, aqueles irmãos são Jesus. E é para eles que Jesus quer que nós voltemos os nossos olhos. Jesus quer nos encontrar, quer que nós nos encontremos. Jesus o tempo todo dá a chance para nós. O tempo todo Jesus se coloca em nossa presença. O que fazemos? Essa é a resposta. Não precisa me responder, né? Até porque eu estou presente só de imagem, de som. Eu não vou te ouvir. Mas eu sei que a tua resposta é igual à minha. A tua resposta é a mesma minha. Eu também não faço o que deveria. Eu também não encontro Jesus como deveria. Apesar da minha busca, eu não tenho alcançado. Mas Jesus, eu tenho certeza, Ele me alcança. Ele me dará outras chances. E numa dessas chances, eu sei que eu vou agarrar. Eu desejo agarrar. Eu desejo a minha santidade. Porque ela não é impossível e nem é pecado desejá-la. Jesus prometeu que todos nós poderíamos ter direito ao reino. Ter um reino, habitar junto dele. Então, nessa esperança de um dia alcançar esse reino, eu peço por todos aqueles pobres, por você, por mim, eu peço a Deus, Deus, mais uma vez, perdoa-nos. Não sabemos o que fazemos, mas queremos e vamos nos encontrar. E no dia que encontrarmos, eu quero estar de cabeça erguida, Senhor, de ter feito algo
que te alegrastes, porque algo que te deixa triste eu faço o tempo todo. Obrigado, Senhor. Obrigado a você que me teve paciência e também me ouviu. Deus me abençoe. Paz e bem. Amém.